sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Augusto Cury. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, ligação química. Habilidade de número 3. Identificar modelos que descrevam a estrutura da matéria, constituição de átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Ligações químicas. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre o átomo para se tornarem uma molécula ou substâncias básicas de um composto. Existem 3 tipos de ligações: covalentes, metálicas e iônicas. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabelecer-se eletronicamente. Esse processo é explicado pela teoria de octeto, que dita que cada átomo, para alcançar estabilidade, precisa ter sua camada de valência, 8 elétrons. Desenvolvimento das ligações químicas. O conceito de configuração eletrônica e o desenvolvimento da tabela periódica permitiu aos químicos uma base lógica para explicar a formação de moléculas e outros compostos. A explicação de Lewis é que átomos reagem de forma a alcançar uma configuração eletrônica mais estável, correspondendo à configuração de um gás nobre. O que é uma ligação química? Uma ligação química é o conjunto de forças que mantém os átomos unidos entre si, dando origem a moléculas. Em todos os tipos de ligação química, as forças de ligação são essencialmente eletrostáticas ou de Coulomb, e forças entre cargas elétricas. Ligações químicas e a regra de octeto. As ligações químicas e a regra de octeto buscam por estabilidade eletrônica, que justifica a realização de ligações químicas entre os átomos. É explicada pela teoria de octeto, proposta por Newton Lewis. Essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Para isso, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons de sua camada mais externa. Repito, para isso, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons de sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas de caráter iônico, covalente ou metálicos. Os gases nobres são os únicos átomos que já possuem 8 elétrons na sua camada mais externa, e é por isso que poucos reagem com outros elementos. Os gases nobres são os únicos átomos que já possuem 8 elétrons na sua camada mais externa, e é por isso que poucos reagem a outros elementos. Regra de octeto. Um grande número de elementos adquire estabilidade elétrica quando os seus átomos possuem 8 elétrons de valência. Existem exceções para que essa regra, como hidrogênio, representado pela letra H,
e o hélio representado pelas letras HE, onde ambos se estabilizam com 2 elétrons no último nível. Ainda temos o caso dos átomos de carbono, que é tetravalente, pode realizar 4 ligações. Além dele, todos os átomos que pertencem ao grupo 14 da tabela periódica são tetravalentes e, sendo assim, encontram-se no eixo central dessa regra. Octeto, nesse caso, os átomos optam, por assim dizer, por fazer 4 ligações covalentes simples entre diferentes átomos. Assim, as ligações químicas no dióxido de carbono, o átomo central carbono, está rodeado por 8 elétrons, de acordo com a regra do octeto, formando uma molécula estável. Para descrever uma estrutura de Lewis baseada na regra de octeto, devemos decidir como colocar os elétrons ao redor dos átomos. Quando 2 elétrons de valência disponíveis são elétrons ligantes compartilhados. Quantos são os elétrons não compartilhados, associado com apenas um átomo? Um par de elétrons não compartilhado no mesmo orbital é chamado por um par isolado. Repito, um par de elétrons não compartilhado no mesmo orbital é chamado de um par isolado. Tipos de ligações químicas. Os tipos de ligações químicas servem para obter 8 elétrons na camada de valência, como previsto na regra de octeto. Os átomos estabelecem ligações entre si, que variam de acordo com a necessidade de doar, receber ou compartilhar elétrons e também com a natureza dos átomos ligantes. Um átomo adquire estabilidade quando completar 8 elétrons na camada de valência, adquirindo configuração eletrônica do gás nobre, exceto o hidrogênio, que tem um elétron na sua camada, e liga-se para ficar com 2 elétrons na última camada, semelhante ao gás nobre hélio. Tipos de ligações químicas. Primeiro, iônica. Segunda, convalente. Terceira, metálica. Iônica é igual a metal mais ametal ou hidrogênio. Repito, iônica, metal mais ametal ou hidrogênio. Convalente, metal mais metal ou hidrogênio. Metálica, metal mais metal. Ainda vamos falar um pouquinho dos tipos de ligações químicas. Iônica, transferência de elétrons entre orbitais de valência. Nós temos aqui elétron positivo mais elétron negativo. Então, na iônica, nós temos elétron positivo mais elétron negativo. Comum em minerais, exemplo, halita. Convalente, nós temos elétrons compartilhados em orbitais de ligação. Eletronegativo mais eletronegativo. Não comum em minerais, exemplo, diamante. Metálica, nós temos elétrons compartilhados entre muitos átomos. Nós temos elétron positivo mais elétron positivo. Nós temos os metais, exemplo,
cobre nativo. Nós temos cobre nativo. Nós temos atração eletrostática fraca por duplo indúso. Coesão de lamelas de micas ou gráfica. Ligação iônica é estabelecida pela transferência de elétrons. São aqueles que ocorrem entre íons, cátions ou áions. Cátions possui carga positiva, a quantidade de elétrons para doar. Ânions possui carga negativa, a quantidade de elétrons para receber. Ligação covalente. Ligação covalente ou molecular. Ocorre em geral entre átomos ou não metais, onde há diferença de eletronegatividade que seja baixa. A ligação covalente ocorre de compartilhamento de pares de elétrons com spins ou opostos ou antiparalelos, formando moléculas. Se o par de elétrons é constituído por um elétron de cada átomo envolvido, a ligação é dita covalente normal. Repito, se um par de elétrons é constituído por um elétron de cada átomo envolvido, a ligação é dita covalente normal. Se o par de elétrons é cedido por apenas um dos átomos, a ligação é dita covalente dativa ou coordenada. Ligações covalentes ocorrem entre átomos de metais ou ametais e hidrogênio. Envolve o compartilhamento de elétrons. Ligação fraca devido à repulsão dos elétrons. Produz moléculas. Originam os compostos moleculares. Ligações metálicas. Esse tipo de ligação acontece entre metais que englobam os elementos da família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinoterrosos, e os metais de transição, bloco B da tabela periódica. Grupo 3 ao 12, formando o que chamamos de ligações metálicas. As características diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação de elétrons, o que explica o fato dos materiais metálicos ou estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Além disso, as ligações metálicas possuem alto ponto de fusão e ebulição, ductilidade, maleabilidade e brilho. São exemplos de ligações metálicas. Aço, ferro, representado pelas letras Fe, carbono, representado pela letra C, bronze, que é igual a cobre, representados pelas letras C e U, mais estanho, representados pelas letras SN. Latão, que é igual a cobre, mais zinco, representado pelas letras ZN. Ouro, representados pelas letras AU, mais cobre, representados pelas letras CU, mais prata, representado pelas letras AG. Ligação metálica. Os metais podem se unir entre si ou há outros elementos formando misturas sólidas chamadas de
ligas metálicas. Exemplos nós temos aço, liga de ferro e carbono, bronze, liga de cobre e estanho, estátuas, latão, liga de cobre e zinco, torneiras, ouro, 18 quilates, ouro e cobre, solda, chumbo e estanho, ou estanho. Para casa, observem o item. Aplique os seus conhecimentos no livro didático localizado na página 148, exercício de fixação que vai da sexta à 12ª questão referente ao assunto proposto.